Olá, 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 gente. Bom dia para todo mundo que tá entrando. Bom dia, Érica. Bom dia, gente. Bom dia, Cassiana. Tudo bom? Bom dia. Bom dia, Kênia. Bom dia, pessoal. Eu. Ai, obrigada por convidar. Gente, quem tá entrando, puder convidar aí os seus seguidores também para ouvir, tá? É só convidar. Gosto também bastante de coraçõezinhos, então vamos dar aí bastante coraçõezinhos. Obrigada aí para vocês que estão convidando, tá? Bom dia. Vou esperar o pessoal entrar um pouquinho, então enquanto isso, me falem aí de onde vocês estão falando. É, eu tô falando aqui de São Paulo e São Paulo amanheceu bem chuvosa hoje. E obrigada aí pro pessoal que tá compartilhando, tá convidando, tá? Bom dia, bom dia. Eu não consegui fazer scope esse final de semana, nem ontem. Tive um probleminha, mas hoje eu tô retomando esse horário, porque senão eu não vou conseguir fazer hoje de novo. E eu fico com saudade de fazer scope, acredita? Eu fico com saudade de ter isso aqui com vocês, né? Que a gente tem, essa conversa que a gente tem. Então é bacana por causa disso. Vocês estão me ouvindo bem? Tá todo mundo me ouvindo? Bom dia aí para todo mundo que tá entrando. Eu não sei se todo mundo me conhece, mas meu nome é Jaqueline, eu sou Master Coach de Pais e Filhos e eu tenho essa missão de sempre estar conscientizando os pais de que eles podem e devem ser melhores para os seus filhos, né? Educar emocionalmente os nossos filhos e fazer com que os nossos filhos sejam aí no futuro adultos felizes e mais conectados com o mundo, mais conectados da maneira certa, não da maneira errada. Olá, Léo, bom dia, tudo bom? É, então eu venho aí sempre fazendo scopes para vocês, para que a gente consiga colocar essa moçada e essa criançada de uma maneira diferente no mundo, que não seja da maneira que a gente quer que eles se coloquem no mundo, mas da maneira que eles precisam se colocar no mundo, né? Porque eu vejo muito isso. Ai, obrigada, Joyce. Eu sei, Gente, eu tive um problema de uma dor de dente muito grande, sabe? E aí eu tive que cuidar disso, por isso que eu não tava conseguindo fazer scope. Mas voltei, porque eu também sinto falta de fazer para vocês scopes. E aí eu coloquei isso, tem muito amor no seu medo. Por que, que eu coloco, né, essa frase? Eu sou coach de carreira para adolescentes e eu ajudo pais de adolescentes a fazer com que os filhos descubram quais são os seus talentos, quais são as suas profissões. E eu vejo muito assim, uma das perguntas que eu mais escuto dos pais é o seguinte: essa semana mesmo eu escutei de uma mãe assim: ah, o meu filho, ele tem 12 anos e ele desde sempre fala para mim que ele quer ser médico. E ele pesquisa sobre isso, sobre o corpo humano. Ele sempre foi muito decidido nessa questão, né, de pesquisa. E aí ela fala, mas eu tenho medo dele não conseguir, porque a faculdade de medicina é uma faculdade muito difícil. E aí eu fico falando para ele, filho, mas a faculdade de medicina é muito difícil. E se você não conseguir, você vai fazer o que da sua vida? Olá, bom dia para a Rússia. Não sei se aí é dia, noite. Que bacana. Um alô para você aí da Rússia. E aí eu vejo sempre nos meus papos, quando eu tenho com os pais, nos meus atendimentos, né, nos workshops que eu faço, nas palestras que eu dou nas escolas, eu vejo muito amor no medo dos pais. Né? Nós amamos muito e a gente acha que a gente tem que proteger os nossos filhos de todos os desafios e fracassos da vida. E a gente quer ficar ditando para eles o que eles têm que fazer ou não. E a gente tem um medo tão insano anterior de o nosso filho de repente não conseguir fazer uma coisa que eu acho que é difícil e que vai acontecer só daqui a 5 anos, mas que agora eu já estou projetando esse medo no meu filho e colocando na cabecinha dele o seguinte: ai, que legal, nossa, que bom, eu tô super feliz que você decidiu fazer medicina, mas e se você não conseguir passar no vestibular? Porque eu não tenho condições de pagar para você. Então, e se você não conseguir? Olha, eu tô colocando na cabeça de um pré-adolescente, né, de 11, 12 anos,
que já essa predisposição ao fracasso, dele ficar pensando, poxa, mas e aí, se eu não conseguir? Então, assim, se eu não conseguir, e fica no ar, né? Então, assim, se ele não conseguir, o que que isso quer dizer para os pais? Então, você tem que tentar um plano B. Oi, Ana, tudo bom? Beijo. Você tem que tentar, então, um plano B mais fácil, é isso que eu tô querendo dizer para o meu filho? Então, olha, você quer medicina, mas vai pensando num plano B, numa coisa que você goste mais ou menos, porque se você não conseguir medicina, então você pode conseguir esse plano B, né? Gente, assim, a gente tá projetando medo nos nossos filhos o tempo inteiro. Então eu vejo muitos pais dizendo para mim: eu quero que meu filho seja feliz, Jaqueline. Mas quando o nosso filho não decide, eu fico aflita. E quando o nosso filho decide, eu fico aflita com medo dele se decepcionar, de não conseguir uma coisa, né? Então, na verdade, assim, tem muito amor nesse medo, porque a gente muitas vezes quer caminhar pelo nosso filho. E uma coisa que eu ouvi, né, da Ariana e até da Flávia Melissa, né, e da Paula Abreu, enfim, e que eu me conecto muito não existe o caminho até você começar a trilhar o caminho. Tá? Então, a gente tá colocando um caminho na frente do nosso filho que ele ainda não começou a trilhar. A gente precisa de agora, então a Thaís até perguntou, Jaqueline, então qual é a solução, né, Thaís, para essa questão? É você ensinar o seu filho, né, os parâmetros certos, né, para ele de sucesso e fracasso. E você deixar o seu filho fracassar. Mas você não tem que imputar fracasso no seu filho antes dele vir. Você tem que permitir que o seu filho sonhe e você tem que dar esses parâmetros corretos para ele, mas não da maneira do medo. A gente pode dar os mesmos parâmetros do amor. Então, por exemplo, um filho que ele decide que ele quer fazer uma faculdade e que essa faculdade, dentro dos parâmetros da sociedade, é uma faculdade difícil de fazer, então sua filha, né, que diz que quer fazer medicina, que é difícil de fazer, você tem que ir mostrando para ela, né, que para que ela atinja o sonho dela, que é possível. O que a gente faz? A gente já vai para o lado difícil da coisa. É difícil, hein? Nossa, e se você não conseguir pagar passar, né? Como é que você vai fazer? Ao invés disso, você fala, poxa, que bacana, é super desafiador fazer medicina, olha que legal, como é que você pretende fazer, né? Como é que você pretende se articular, então, para passar nesse curso que você quer? Então, você ir incentivando o teu filho, não pelo lado ruim do medo, mas pelo lado do amor, pelo lado dele entender que é possível sim ele conquistar o sonho dele, mas para que ele conquiste o sonho dele, ele precisa se planejar, ele precisa querer bastante, ele precisa ter essa certeza, porque quando a gente tem a certeza do que a gente quer, a gente corre atrás. O que eu vejo muito é 80% dos pais com medo das escolhas dos filhos, mesmo dizendo para mim, afirmando para mim que quer que os filhos sejam felizes. Mas o ser feliz desse pai e desse mãe tem critérios, tem crivos. Então, tudo bem, eu quero que meu filho seja feliz, mas se ele decidir que ele não quer fazer uma faculdade logo depois que ele terminar o ensino médio, eu não quero. Esse tipo de felicidade para ele eu não quero. Mas se ele decidir que ele quer fazer uma coisa diferente, uma profissão de repente que não dá dinheiro, isso também para mim não serve, eu também não quero, esse tipo de felicidade para ele eu não quero. E aí a gente vai colocando medo na nossa vontade do nosso filho ser feliz, né? Eu nem sei se o Léo tá aí ainda, mas o Léo Alvarenga, por exemplo, é um empreendedor e que teve aí essa trajetória dele, né, muito fora da curva, e ele se encontrou fazendo, né, no empreendedorismo, mesmo sendo uma pessoa, né, formada em educação física, por causa de padrões de sociedade. Então, assim, eu vejo muitas pessoas saindo da curva. A Bel Peça, ela disse, inclusive, uma coisa que eu já falei aqui, mas eu vou repetir, né? O medo é nosso, que a gente proteja os filhos, exatamente. Né? Então, assim, o medo é nosso. Só que a gente projeta. E muitas vezes a gente mata os sonhos dos nossos filhos através dos nossos medos. Porque o nosso filho não tinha pensado ainda nisso.
E aí, de repente, eu falo para ele, poxa, é muito difícil. E ao invés dele focar na solução, no que ele ama, ele vai focar no que é difícil. Então ele vai falar, poxa, eu quero fazer isso, mas é muito difícil. E aí, poxa vida, se minha mãe tá falando que é difícil, ou meu pai tá falando que é difícil, será que vale a pena eu ir atrás? Então não. Talvez eu vou fazer outra coisa. Né? Tem um menino, um adolescente, que eu atendi ele depois que ele já tinha cursado a faculdade, e assim, o sonho dele era fazer odontologia. Era o sonho da vida dele, desde pequeno ele quis fazer odontologia. Mas o que aconteceu? Não sei, odontologia é difícil em escola do governo, né? Então, faculdades públicas. Então, ele prestou primeiro para odontologia e a segunda opção dele foi educação física. Por quê? Porque a educação física ele tinha certeza que ele ia conseguir passar. E para ele, na cabeça dele, é o seguinte: bom, eu não posso decepcionar os meus pais. Então, se eu não passar em odontologia, pelo menos em alguma coisa, numa faculdade pública eu vou passar. Então, ele colocou um curso que ele achava que ele gostava mais ou menos e que ele ia passar. E aí começou a cursar educação física e deu nó na cabeça do menino. Porque eu não planejo, sabe? Eu só tenho uma opção, é passar ou passar, sabe? E isso fica muito pesado para os jovens. E aí eu escolho qualquer coisa, porque se eu preciso terminar e passar e eu não tenho outra opção, então eu vou escolher uma que eu tenho certeza que eu não vou fracassar. Eu vou escolher um meio ali de passar em alguma coisa para deixar todo mundo feliz. Mas a única pessoa que não fica feliz sou eu. Só que aí eu começo a entrar em depressão, eu começo a ficar ansioso, eu começo a ser um funcionário mais ou menos, porque eu não faço o que eu amo, eu não gosto do que eu faço, mas eu fui pelo medo. E onde é que eu imputo esse medo? No amor, né? A gente imputa medo no nosso filho através do amor. Por isso que eu coloco para vocês, há muito amor nesse medo. A mãe que fica atrás da criança e não deixa experimentar porque tem medo que caia, porque tem medo que se machuque. A gente sempre está projetando, né, no nosso filho os nossos medos. E aí eu pergunto para vocês, né, que estão aqui comigo hoje, vocês já se identificaram? Já teve alguma situação em que vocês perceberam claramente que vocês estavam imputando medo e que o medo era de vocês e não do filho? Isso aconteceu comigo quando eu escolhi a minha faculdade. Medo, tá vendo? Né? Então é isso, Paty. Isso acontece com muita gente. Eu dou coaching para os adolescentes e isso acontece muito. E é lindo ver a transformação desses adolescentes depois, quando eles percebem que é possível dar certo naquilo que ama, né? Se a gente planejar, se a gente realmente, né, ter essa visão de que o medo é nosso. Eu não posso colocar na bagagem do meu filho um medo que não é dele, é nosso. E a gente precisa ter essa consciência como pai, como mãe, de que a gente precisa fazer de tudo para não dar demais esse medo para os nossos filhos, né? Eu vejo pais muito super protetores em tudo e querendo opinar na forma que os filhos têm que conduzir a vida. E os filhos crescem sem saber fazer escolhas, porque o tempo inteiro eles têm medo de fracassar, de errar e de decepcionar os pais. Eu pego muitos jovens com esse medo latente de decepcionar os pais. Mas e se não der certo e eu decepcionar os meus pais? Então fica mais fácil e cômodo para eles, de repente, fazer uma coisa que os pais querem, porque se eles fracassarem lá na frente, eles vão poder olhar para os pais e falarem: eu fiz isso porque você falou que era para eu fazer, tá? Então, Thaís, como é que a gente melhora, né? Precisamos interromper esse ciclo de medo que passa das gerações. Exatamente, Paty. Essa é a minha função, né? A gente precisa começar a perceber o seguinte, que os nossos jovens, eles têm condições de assumir as responsabilidades da vida deles e nós precisamos
tá ali do lado, sabe? Ser o suporte, dar o suporte emocional. A gente não pode trilhar pelo nosso filho e a gente não pode construir para ele um caminho que ainda não existiu. Eu tava até falando da Bel Pace e acabei não terminando. A Bel Pace, ela fala que nas próximas gerações, na verdade, nós vamos, né? Os jovens, eles não vão ter só uma profissão. Eles vão ter, muito provavelmente, 2 ou 3 profissões, até 5 profissões no futuro. E dessas 5, 2 ainda nem existem. Então, a gente está querendo projetar um futuro para o nosso filho que ainda não existe. Então, a Ana está colocando, precisamos ensiná-los a arriscar. Sim, a gente precisa deixar os nossos filhos tentarem e fracassarem. O fracasso do meio do caminho, ele é muito importante para a formação dos nossos filhos. Então, é importante que a gente dê esse suporte, que a gente, o que a gente precisa fazer é ter a certeza de que os nossos filhos conhecem sobre eles, conhecem realmente, assim, naquele momento, para ele, aquela escolha faz todo sentido. Isso não significa que ele vai fazer aquilo para a vida inteira, mas o que a gente precisa ter a certeza é que naquele momento, aquela escolha faz sentido, né, para a vida dele. E aí você só vai conduzindo, olha que bacana, você quer fazer isso, que legal, você decidiu por quê. Sabe, a gente precisa ter só a consciência de que se o nosso filho se conhece, né? Se os motivos, os porquês dele são porquês legais naquele momento, com aquela mentalidade, né? Que ela... Então, isso já é um padrão, um espelho, Thaís, que ela tá tendo de você. Porque quando a gente se cobra demais, a gente cria filhos que têm expectativas também elevadas, né? Então, por isso que eu sempre falo que nós, pais, precisamos mudar para que os nossos filhos, né, sejam a transformação. Esses dias eu tive um depoimento lindo de uma pessoa que eu dou coaching e ela falou isso pra mim. Ela falou, Jaque, pela primeira vez eu tive uma conversa com o meu filho e o meu filho, ele me contou coisas, ele se sentiu com liberdade para se abrir comigo. E a minha filha mais velha, que é adolescente, que tem 18 anos, ouviu a conversa e me disse, mãe, você mudou. Você tá diferente, você tá mais calma, você tá conversando mais e você mudou para melhor. Então, quando a gente muda, os nossos filhos sentem. Então, a gente precisa ter essa consciência de que nós somos os espelhos. Eu não sei se todo mundo aqui já fez o teste que eu tenho na internet, que é um teste para descobrir qual é o estilo parental de vocês, ou seja, que tipo de pai e mãe você é, para lidar com as emoções dos filhos, que é a raiva, a tristeza e o medo. Então, eu não sei se todo mundo aqui já fez. Quem já fez o teste, coloca eu aí para eu saber. E quem não fez, pode me mandar um e-mail no jaqueline@laboratoriodetalentos.com.br, jaqueline@laboratoriodetalentos.com.br, tá? E, ai, que legal, quem é? Luro, é isso? Eu não sei se é psicólogo e coach parental. Que legal, bacana. Eu fico muito feliz quando eu encontro, assim, também pessoas que partilham aí da mesma missão, né? Porque a gente realmente precisa, eu sempre digo o seguinte, que a consciência é o primeiro passo para a gente primeiro nos ajudarmos, né? Porque os pais precisam estar bem. E depois para que a gente consiga ajudar os nossos filhos. A Ana colocou aí, gente, ó, jaqueline@laboratoriodetalentos.com.br. Obrigada, Ana. Me peçam um teste, eu vou mandar para vocês esse teste de estilo parental. E aí é muito bacana também para que vocês consigam aí ajudar os filhos de vocês, tá? É um teste super sério, feito através de uma pesquisa de mais de 20 anos do John Gottman. E ele catalogou as famílias durante 20 anos. E aí ele descobriu alguns estilos que ajudavam os filhos e estilos que imputavam aos filhos comportamentos que não eram muito legais, tá? Então é muito bacana. Essa semana também, no meu site, no Laboratório de Talentos, eu acabei de soltar um artigo muito legal, que é como você pode curar a sua criança interior, porque muito do que a gente tem, muitas vezes vem, né, dos nossos pais, e aí a gente precisa também ressignificar isso e nos curar internamente, então tá bem legal também, tá? E eu queria trazer para vocês uma notícia, né, uma novidade. Eu tô fazendo todo o meu planejamento
Ariel, é só você me mandar um e-mail que eu te mando o teste, tá bom? jaqueline@laboratoriodetalentos.com.br. Me pede o teste que eu te mando. Por quê? Eu fiz em planilha Excel porque é um teste grande. E eu fiz assim para que vocês não tenham que ficar computando o resultado, tá? Então eu resolvi simplificar para vocês. Então, por isso que eu tô pedindo para vocês me mandarem um e-mail, eu mando a planilha e aí você me manda o resultado desse teste para eu te dizer como é que você está impactando hoje na vida do seu filho. Tá? E eu, sim, eu tô fazendo o meu planejamento já pro ano que vem, né? Pro primeiro trimestre do ano que vem. E eu decidi abrir já as vagas para o coaching individual, tá? Então, assim, eu sou Master Coach, tenho MBA em coaching, né? E tenho a minha formação de Master. E eu atendo em coaching individual, tá? Para pais, mas assim, eu sou Master Coach de pais e filhos, eu sou especialista em pais e filhos. Mas eu não atendo, né? Eu gosto de atender pais, ou seja, pessoas que têm filhos realmente, mas não necessariamente que tenham problemas com esses filhos, né? Mas às vezes a pessoa tá com uma questão de carreira, às vezes a pessoa tá com uma questão pessoal que nem envolve tantos filhos, mas nós somos um. Então, assim, quando a gente tem essa questão, a nossa família inteira acaba estando envolvida. E por que eu gosto de trabalhar? Porque quando a gente trabalha o coach, embora às vezes eu trabalhe com uma pessoa a carreira, com outras pessoas o relacionamento, com outras pessoas conflitos, com outras pessoas, né, mudança até de vida, né, lifestyle, tal, eu estou contribuindo para que a família esteja feliz e organizada. Porque pais centrados significa famílias também reorganizadas e centradas. E o coach dá muito isso pra gente. Eu tenho tido resultados incríveis, né, de pessoas realmente que conseguem estruturar toda a vida profissional delas e, consequentemente, a vida pessoal. Ou pessoas que vêm para mim querendo tratar a vida pessoal e, consequentemente, fazem tudo. Então, assim, aqui, ó, os pais são a energia da casa da família, exatamente isso, é isso que eu acredito, muito, muito. Quando os pais, eles conseguem entrar em equilíbrio, e o equilíbrio não é o equilíbrio, porque às vezes, né, as pessoas pensam assim, então ela tá falando eu como mãe e pai, não, eu da minha vida, né? Como é que eu estou dentro da minha vida, né? Quando os pais investem em autoconhecimento, a família se beneficia, exatamente. Mas a gente também precisa tomar o cuidado, porque eu vejo também muita gente investindo em autoconhecimento, mas não está levando esse autoconhecimento para o núcleo familiar. Eu estou, naquele momento, só eu e eu não tô vendo, às vezes eu também só tô investindo em autoconhecimento, mas eu não estou investindo em levar este autoconhecimento para que a minha família se beneficie junto comigo desse autoconhecimento. Então, por isso que é bacana, porque eu sempre traço esse paralelo. Como é que o emprego, né? Hoje a tua carreira influencia na tua vida. Como é que a tua vida pessoal tem influenciado hoje na tua dinâmica familiar? Então, tudo isso a gente precisa avaliar porque nós somos inteiros. Então, essa questão de, não, eu deixo os problemas lá no trabalho, eu deixo os problemas da minha família. Não, a gente está lidando com emoções, gente. Nós somos inteiros. E é muito bom quando a gente consegue olhar para cada área da nossa vida e a gente consegue estar em alta performance em todas as áreas e não em uma só. Não em deficiência, então eu sou um ótimo profissional, mas eu sou péssimo na minha família. Ou então eu sou ótimo na minha família, mas eu não estou feliz profissionalmente, né? Exatamente. Obrigada, Ana, por ter colocado isso. Exatamente, Thaís. A gente já conversou um pouquinho lá na Lifestyle, né? E a gente precisa realmente ser bem generosa com a gente. Para a gente tirar um pouquinho dessa pressão que vai para os nossos filhos. Então, se vocês quiserem, porque assim, eu não tenho muito espaço na minha agenda para coaching individual mais, tá? Então, eu vou abrir 5 vagas apenas, e aí as 5 primeiras pessoas que me procurarem e que fecharem comigo são as 5 que eu vou trabalhar aí nesses primeiros meses. Então, se vocês tiverem interesse, me mande um e-mail colocando coaching, tá? Para jaqueline@laboratoriodetalentos.com.br, jaqueline@laboratoriodetalentos.com.br, tá? E coloca e me conta um pouquinho, né, do que hoje você
Qual é o seu maior desafio? Se o seu desafio é profissional, se o seu desafio é pessoal, né? Coloca um pouquinho aí do seu desafio para que eu entenda. E aí a gente agenda uma conversa, um bate-papo, para realmente eu entender aí as suas necessidades, tá bom? Então, assim, tá aberto, eu vou aplicar, vou verificar aí quem, né, as pessoas que vierem até mim, e aí para eu já começar a fazer a minha agenda, tá bom? Então, fica isso. Obrigada, Ana, por colocar, jaqueline@laboratoriodetalentos.com.br. Se vocês acham realmente que é a hora, né, dessa mudança, dessa virada, dessa harmonização da tua casa, da tua família, dos teus ambientes familiares, da tua profissão. Então, às vezes você fala, poxa vida, eu não tô satisfeita com a minha carreira e isso tá impactando nos meus filhos, porque a gente acaba ficando sem paciência às vezes, né? Ou se você já tá com algum tipo de problema com seu filho. Eu sou coach para adolescentes também. Então, se você é pai de adolescente, fala, Jaqueline, eu não quero, mas eu acho que a minha filha ou meu filho precisa fazer coach. Eu também dou coach para adolescentes. Porque a gente tá nessa vida para se conectar da maneira correta. E o maior presente que a gente pode dar primeiro, nos desenvolver para que os nossos filhos vejam pais equilibrados e felizes. E depois, né, dar esse apoio, esse suporte para os nossos filhos também de desenvolvimento, tá bom? Então, jaqueline@laboratoriodetalentos.com.br, tanto para o teste, quanto, e se você tiver interesse no coaching individual, me manda, Jaqueline, eu fiquei interessada, e aí eu mando maiores detalhes para vocês de como é que funciona esse meu coach individual, tá bom? Gente, um beijo, um dia abençoado para vocês. E pensa hoje, a reflexão do dia né, o que eu estou colocando de medo que é meu na vida do meu filho, tá bom? A gente precisa ser amor, levar amor e não medo, tá bom? Um beijo bem grande, Thaís, um beijo. Beijão, até a próxima.